E aí pessoal, meu nome é Renan e hoje a gente está aqui para dar continuidade da nossa série de vídeos de lógica de programação em linguagem C. Nessa vez a gente vai falar um pouco sobre strings. Então nesse vídeo a gente vai utilizar um pouco sobre o conceito que a gente viu anteriormente de vetores. E seria interessante que você soubesse um pouco sobre tabela ASCII também. Então se vocês não têm familiaridade com esses temas, eu aconselho a vocês darem uma olhada nos vídeos anteriores e depois vocês voltarem para essa aula aqui. Ok pessoal? Beleza. Então, para começo de história, o que é uma string? Basicamente, string é o nome dado ao tipo de dado que representa uma cadeia de caracteres. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma cadeia de caracteres que diz uma frase. Por exemplo, olá, meu nome é Renan. Então, isso aqui é basicamente vários caracteres no qual eu tenho o primeiro caractere O maiúsculo, L, A, caractere espaço. O espaço também é considerado um caractere, e depois outros vários caracteres até completar minha frase. Então vocês podem interpretar uma string como sendo uma palavra, uma frase ou até mesmo um texto. Simplesmente uma sequência de caracteres. Ok, e como trabalhar com strings em C? Como nós vimos, uma string é uma sequência de caracteres. Então, por exemplo, seria teoricamente correto eu dizer que eu posso ter uma variável do tipo caractere chamada letra 1, outra variável caractere chamada letra 2, outra variável caractere chamada letra 3, e assim vai, certo? Vou criar aqui 5 variáveis caracteres chamadas letras e vou numerar elas de 1 até 5. Ok. Então, se eu chegasse aqui e dissesse que a variável caractere a variável letra 1 vai ser igual a R, depois vou dizer que a 2 vai ser igual a E, e assim sucessivamente, até eu conseguir dizer que essas variáveis vão representar, quando unidas, o meu nome, ok? Então, se eu colocasse aqui um printf e colocasse para imprimir 5 variáveis caracteres 1, 2, 3, 4, 5. Ok. E aqui eu vou colocar para imprimir a variável caractere 1, letra 2, letra 3, letra 4, letra 5. Ok. Se eu rodar meu programa, vocês vão perceber que, de fato, meu nome vai ser impresso. Eu consegui imprimir uma sequência de caracteres. Vai imprimir a palavrinha Renan. Beleza. Mas esse trabalho, como a gente viu, ele pode ser cansativo. Então, basicamente, o que nós temos aqui é um conjunto de variáveis do tipo caractere. E nas aulas passadas, nós vimos uma maneira muito mais prática de definir um conjunto de variáveis. Nós podemos definir esse conjunto de variáveis utilizando vetores. Então, eu poderia dizer que ao invés de eu ter 5 variáveis do tipo char, eu podia ter, por exemplo, um vetor chamado palavra de índice 5. Então, basicamente, eu vou ter um conjunto de caracteres com 5 caracteres, ok? Então, por exemplo, aqui embaixo eu podia vir por aqui e dizer que eu quero que no meu vetor, no índice 0, como isso aqui é um vetor de caractere, eu vou atribuir o valor R ao índice 0 desse vetor, ok? Vou fazer a mesma coisa com os próximos índices desse meu vetor. Eu vou dizer que o índice 2, o 3, o 4, o 1, 2, 3 e o 4 vão ser as letras R, N, A e N. Ok? Então, aqui embaixo eu vou utilizar, por exemplo, um for. E aqui eu vou dizer que vou ter uma variável i igual a 0. I menor do que, no nosso caso, 5. Vou incrementar i em mais 1. E vou colocar para imprimir sempre um caractere. E esse caractere vai ser o caractere no meu vetor palavra no índice i. Ou seja, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que uma vez eu vou imprimir um caractere, esse caractere vai ser palavra no índice. A primeira vez que o for rodar, i é igual a 0, então vai ser o índice 0. Ou seja, vai imprimir a palavra R. Na próxima vez que o for rodar, quando eu chegar por aqui,
eu vou dizer que a palavra que i vai ser igual a 2, ou igual vai ser igual a 1, desculpem. Então, palavra no índice 1 vai ser E. E eu acho que agora você já deve ter entendido, né? Eu vou terminar imprimindo todo o meu nome. Se eu rodar o meu programa, vocês vão ver que eu consigo novamente imprimir o meu nome. Mas eu não precisei definir 5 variáveis do tipo caractere. Eu simplesmente defini um vetor. Ok. Mas, poxa, é trabalhoso eu ter que colocar esse for para imprimir todos os caracteres do meu vetor. Então, seria conveniente se eu tivesse uma maneira de imprimir a minha string sem eu precisar fazer um laço de repetição para imprimir caractere por caractere. E eu tenho já isso pronto para mim. No comando printf, se eu quiser imprimir uma string, eu posso simplesmente passar aqui como parâmetro o símbolo porcentagem %s, e depois eu colocar apenas o nome da minha string logo após a vírgula aqui, certo? Então, sempre que eu quiser imprimir uma string em C, eu posso utilizar o comando printf, dizer que eu quero imprimir uma string com o símbolo porcentagem %s, e depois eu passo o nome do vetor no qual a minha sequência de caracteres está alocada, ok? Então, se eu rodar meu programa agora, vocês vão ver que o meu nome vai ser impresso, mas tem um negócio estranho aqui. Depois do meu nome está sendo impresso um bocado de caracteres estranhos, ok? Então, por que está acontecendo isso? Por que o meu programa está imprimindo todos esses caracteres que eu não defini aqui logo depois do meu nome, beleza? O que acontece é que o comando printf não tem como saber onde a minha string está terminando, certo? Ele não sabe qual o tamanho da minha string. Em nenhum momento aqui no programa eu estou informando ao printf qual o tamanho dela. Então, uma maneira de nós podermos dizer onde a minha string vai terminar é utilizar um caractere especial para dizer ao programa que a minha string vai terminar ali. Então, em C, o caractere especial que nós utilizamos para poder delimitar uma string, ou seja, como se fosse um ponto final da minha string, eu vou dizer que a minha string vai acabar ali, é o caractere /0, ok? Então, para a gente adicionar, o que a gente vai fazer agora vai ser adicionar esse caractere /0 ao final da minha string. Só que a minha string já contém 5 caracteres, a minha string já está completa. Aqui em cima eu disse que eu ia ter um vetor de caractere com 5 índices, ok? Então, como eu começo a contar do zero, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 índices. Então, vou precisar aumentar aqui a capacidade da minha string. Eu vou dizer que agora a minha string recebe até 10 caracteres. E eu vou dizer que o quinto caractere da minha string, quer dizer, o sexto caractere, né, o caractere no índice 5, vai ser igual ao caractere especial /0. Então, esse /0 basicamente é um ponto final. O que eu estou dizendo é, a minha string acaba aqui, certo? Eu não quero imprimir nada mais depois disso, ok? Então, antes o computador não sabia onde a string terminava, então ela continuava imprimindo coisa até depois até depois do final da minha string, certo? Mesmo aquilo ali sendo lixo de memória, sendo variáveis que não faz parte da minha string, beleza? Então agora não, agora eu vou dizer que quando eu terminar de imprimir RENAN, eu vou colocar um ponto final e o meu comando %s vai parar de imprimir a minha string nesse ponto. Beleza, então se eu rodar meu programa, vocês vão ver que agora o programa imprime apenas o meu nome, ok? Ele não imprime mais aqueles caracteres estranhos que aparecia depois do nome Renan. Só para dar um exemplo mais fixo para vocês, se eu viesse aqui na frente e eu dissesse que no índice 6 da minha string eu colocasse o caractere J, ok? E depois no índice 7 eu colocasse o caractere A. O que é que vai acontecer? Eu vou passar aqui no comando printf a minha string chamada palavra para ser impressa. Ele vai imprimir o primeiro caractere, R, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E quando chegar aqui no índice 5, que é o sexto caractere, ele vai encontrar esse ponto final
e ele vai parar de imprimir a string. Então, por mais que o caractere J e o caractere A esteja contido na minha string palavra, ele se encontra depois do meu caractere /0. Então, o comando printf não vai chegar a imprimir os caracteres JA, ok? Então, se eu rodar o programa, vocês vão ver que o meu comando printf continua imprimindo apenas a string até o caractere N, ok? Então, ele para aqui no /0. Ele sabe que após o /0 eu não quero imprimir mais nada. Beleza, pessoal? Ok, mas de certa forma é trabalhoso sair definindo caractere por caractere da minha string qual vai ser a minha palavra final. Então, o que a gente pode fazer é utilizar também o nosso comando scanf. E aqui dentro do scanf, vocês vão dizer que vocês vão receber uma string, ou seja, utilizar o símbolo %s. E aqui vocês vão dizer qual string que vocês vão receber, que vai receber o valor que o usuário está passando. Detalhe, pessoal, quando vocês estiverem trabalhando com string em si, vocês não precisam passar o e-comercial antes do nome da string, certo? Quando vocês estão trabalhando com variáveis, vocês sempre colocam o e-comercial, nome da variável. Quando vocês estiverem trabalhando com string, vocês não vão precisar passar o e-comercial. Por enquanto, eu não vou explicar o porquê disso para vocês, porque vai ficar um pouco confuso. Mas depois vocês vão entender direitinho o porquê disso quando a gente estiver explicando um pouco sobre ponteiros. Ok? Mas por enquanto relevem a explicação. Além disso, eu vou colocar aquele comando lá em cima, né, que eu sempre preciso colocar para utilizar o scanf no Visual Studio, certo? Para o pessoal que está utilizando outra IDE, provavelmente não vai precisar colocar esse comando aqui de cima. E agora, quando eu executar o meu programa, vocês vão ver que o programa dá uma pausa, né? Espera eu entrar com algum dado. E aqui eu vou dizer que eu vou digitar a palavra olá, por exemplo. E logo depois disso, quando apertei Enter, ele vai dar o printf e vai imprimir a mesma palavra que eu disse aqui em cima. Uma coisa interessante é que por trás das cortinas, o scanf faz aquela história que a gente viu lá atrás de adicionar o caractere /0 ao final da string. Então, o que ele faz é, além de ele adicionar a string, os dados que a gente coloca aqui, ele também adiciona um /0 por lá, certo? Então a gente não precisa se preocupar com isso. O próprio scanf já vai adicionar esse /0, esse caractere especial para a gente, ok? Então, por enquanto é isso, pessoal. A gente aprendeu a definir uma string, a gente aprendeu a iniciá-la manualmente, e a gente aprendeu a iniciar ela também com o comando scanf. Só para finalizar, é interessante vocês também saber que quando eu defino a minha string, eu também posso vir aqui em cima e eu posso inicializar ela com algum valor. Por exemplo, eu posso dizer que aqui eu vou dizer que a minha string recebe o valor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o assunto e até a próxima aula. Valeu!